Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: a Assembleia discute políticas públicas para moradores de rua. Deputados querem inclusão escolar de crianças com autismo. Sessão solene presta homenagem a músicos capixabas. Garantir estudo para jogadores menores de idade e informar a população sobre gastos com obras públicas. Iniciativas parlamentares com esses dois objetivos foram alguns dos destaques da última sessão ordinária da semana. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Gabriela Zorzal. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram vários projetos de autoria parlamentar. Eu começo falando da matéria que regulamenta as informações que devem estar em placas de obras públicas do governo do estado. Entre as informações que passam a ser obrigatórias nessas placas estão a data de início e término da obra, o valor do contrato, além dos aditivos que ocorrerem, e também o nome, endereço e número de telefone da empresa contratada. O projeto é de autoria do deputado Sérgio Majeski. Quase todas as obras já tem uma placa ali, né? Mas no máximo informa alguns dados muito elementares, assim, o custo inicial, alguma coisa assim. Com esse projeto aprovado, as placas terão que ter o custo total da obra. Se foram feitos aditivos e à medida que forem sendo feitos, esses aditivos têm que constar nas informações dessa placa também, assim como deve ter o nome, o endereço e o telefone da empresa executora e também o nome e o telefone das instituições que são responsáveis pela fiscalização desta mesma obra. Então, é uma forma do cidadão comum poder ir atrás das informações. Então, quando ele quiser uma cobrança, como desconfiar, quando ele quiser uma informação mais completa de uma obra, ele vai ter ali as informações, quem ele deve procurar, né? Qual é o órgão que ele deve procurar, qual é a empresa que ele deve procurar. Então, no momento que a gente vive, que envolve, né, toda essa questão da corrupção, tem envolvido principalmente construtoras. Então, é um projeto que vem para dar mais transparência às obras públicas e para facilitar a participação na fiscalização dessas obras por parte do cidadão comum. Outro projeto aprovado é de autoria do deputado Amaro Neto. A matéria obriga os clubes de futebol do Espírito Santo a assegurarem a matrícula escolar dos jogadores com menos de 18 anos. Eu militei na imprensa esportiva há muito tempo e o que a gente sempre acompanhava e acompanha até hoje são jovens que investiram tudo e as famílias para sair da penúria e de áreas periféricas e investir no teu filho, no seu sobrinho, no teu neto, no futebol, em clubes de futebol e esquecendo de uma maneira ou outra de estudar. E quando estes atletas não conseguem conquistar fama ou bons contratos e acabam se machucando, não tem uma opção de estudo para seguir uma carreira em paralelo. O que eu pensei com isso? Assegurar que os clubes do nosso estado, sediados aqui no Espírito Santo, pudessem assegurar, através das escolas públicas ou particulares, através de convênio, a matrícula destes jovens atletas, que pudessem, nas categorias de base desses clubes, paralelamente ao treinamento do futebol, às viagens e aos contratos, como qualquer atleta de futebol e atleta federado, pudesse também ter o ensino regular, para que, se acontecesse num determinado momento de uma contusão grave ou dele não dar certo no futebol, ele continuar os seus estudos para seguir uma carreira paralelamente. A acessibilidade também foi tema de projeto de lei aprovado em plenário. A proposta determina que estádios de futebol e também ginásios esportivos mantenham um percentual mínimo de lugares adaptados para o acesso de pessoas com deficiência. A proposta é de autoria do deputado Sandro Locutor. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Moradores de rua. O número de pessoas nessa situação é cada vez maior, nos grandes centros urbanos e também em cidades do interior. Mas que tipo de atendimento do poder público essa população recebe?
Esse foi um dos questionamentos feitos em reunião da Comissão de Assistência Social da Casa. Não existem dados oficiais sobre a população de rua no Espírito Santo, mas diversos fatores, como desemprego, violência doméstica e abuso sexual, têm levado cada vez mais pessoas para as ruas. O cenário foi uma das constatações apresentadas na reunião do Colegiado de Assistência Social. A coordenadora do Movimento Nacional da População de Rua no Espírito Santo afirma que pessoas negras são maioria nessa condição e que é necessário aprovar e implantar a política estadual voltada para esse segmento. A política ela está pronta, né? Já está praticamente acho que na mão do governo, né? Então ela vem para o legislativo para ser aprovada, né? E assim, ela precisa ser implementada e efetivada, porque ali ela tem diretrizes para que cada secretaria, né, faça seu trabalho para a população de rua. A questão dos direitos humanos, a questão da assistência, saúde, emprego, né, lazer, cultura. Então ali ela tem todas as diretrizes, né? Porque é uma política intersetorial, não é só onde a assistência vem com seus serviços, mas que as outras também possam vir. O Ministério Público também foi representado na reunião. A dirigente do Centro de Apoio de Defesa Comunitária, órgão responsável pela fiscalização do funcionamento dos serviços fornecidos à população de rua, afirma que as ações devem ser integradas. O que nós estamos propondo nessas grandes reuniões que nós temos feito é que tenha serviço para que as pessoas sejam capacitadas, né, e que sejam colocadas no mercado de trabalho e que tenham uma moradia. Nós não podemos trabalhar só com as secretarias de assistência social, porque é preciso estar a saúde, a habitação, trabalho, educação, tudo isso nós precisamos desse trabalho intersetorial. As iniciativas realizadas nos municípios de Vitória e Vila Velha no atendimento à população de rua foram apresentadas durante a reunião. A secretária de Assistência Social de Vila Velha disse que o município tem um plano de ação. Assim que a gente entrou, logo em janeiro, nós fizemos um diagnóstico de todo o problema identificado relacionado a recurso humano, a compra de materiais, equipamentos, estrutura física, reformas. E a partir desse diagnóstico nós fizemos um plano de ação do recurso que já estava em conta, curto, médio e longo prazo, né, as etapas a serem desenvolvidas, e o plano de ação da captação dos novos recursos que precisam complementar os recursos existentes para a gente dar conta de toda a sistemática dentro de um período de gestão de 4 anos. A partir do debate, a Comissão de Assistência Social decidiu realizar, em maio, audiência pública para ampliar as discussões sobre pessoas em situação de rua. Nós queremos ampliar essas falas, essas participações também de outros municípios, porque não é só a Grande Vitória que está sofrendo com essa situação, nós também temos os municípios do interior. Então nós vamos estar chamando, convidando para que a gente possa ampliar essa discussão. As escolas precisam incluir as crianças com autismo e não apenas receber esses alunos sem que eles estejam integrados ao processo pedagógico. Essa necessidade de inclusão foi abordada pelo Colegiado de Educação. Confira comigo como foi o debate. Os desafios e as necessidades de inclusão de crianças com autismo no ambiente escolar pautaram os debates da Comissão de Educação. O colegiado ouviu a presidente da AMAIS, a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo. Poliana Paraguaçu falou sobre a importância de as escolas se prepararem para incluir as crianças e não apenas receber os alunos autistas. Incluir essas crianças é, na verdade, ter um ambiente apropriado para recebê-las. É quase um processo de transformação que nós precisamos passar, onde possamos ter profissionais adequados e capacitados para isso, um ambiente escolar que propicie essa criança estar realmente incluída ali dentro e mais, ter um planejamento pedagógico com atividades realmente adaptadas para essas crianças. A associação apresentou um projeto de construção de um centro de referência em atendimento ao autista, uma clínica escola. Esse centro, na verdade, essa clínica escola, ela também funciona em contraturno. Ela atende crianças, jovens e adultos, encaminhando também para o mercado de trabalho, que é um grande diferencial, porque hoje o que nós temos são atendimentos até crianças até 17 anos e 11 meses,
como se nossos filhos fossem fazer 18 anos e deixassem o laudo de lado, o autismo do lado, e não é o que acontece. Então, realmente, nós precisamos não só inserir essas crianças, o que é muito importante é trabalhar nessa primeira infância, mas também os adultos, porque eles vão crescendo. O autismo tem crescido 17% ao ano, o que é um índice muito alto, e esse processo de inclusão, de transformação, ele está muito aquém desses 17%. O deputado Bruno Lamas presidiu a reunião e destacou a importância de levar essas informações à população. Há questões técnicas que foram compartilhadas com todos que puderam participar e nos acompanharam através da TV Assembleia sobre o que é, quais são as características, quais são as necessidades, qual é a escola ideal, qual é o perfil do professor para cuidar de uma criança com autismo, como é que acontece isso no dia a dia. Isso é muito pouco divulgado, então ações como essa contribuem muito com a causa, que é nobre, que é sensível e que é de todos nós capixabas. 24 de abril é dia do músico capixaba e a data não foi esquecida pela Assembleia. A situação do mercado musical espírito-santense foi o ponto central do debate durante sessão solene dedicada ao Dia da Música Capixaba. Para o músico e produtor Amaro Lima, o Estado deve assumir o compromisso de incentivar as manifestações artísticas locais. O Espírito Santo sempre foi celeiro de muita arte, de várias décadas, cada década com sua representatividade. Hoje a gente tem artistas muito bons em atividade, de vários estilos. A proposta que eu falei lá no plenário foi bem de ser... puxar como uma jurisprudência legal de Bahia e Pernambuco, de leis que fazem o dinheiro público circular com o artista local, tem que ser empregado num percentual majoritário de 80% a 70%, para exclusiva contratação de artistas locais. E o restante pode ser alocado a outros artistas de fora. Então, a partir desse momento, os municípios se veem obrigados a contratar, às vezes, os artistas do município, os artistas do estado, e aí começar a criar efetivamente seu público, porque hoje, nesse sentido, a gente vive de migalhas, assim, de brechas que outra festa dá para o artista local. Amaro Lima também deixou sua gratidão pela homenagem prestada ao irmão e músico Alexandre Lima, contemplado com a comenda Maurício de Oliveira. Mais de 3 anos o Alexandre em coma, ele continua sendo homenageado, continua sendo lembrado por várias pessoas. Isso aí, pra gente, é como se a família aumentasse a cada dia que passa, com mais gente querendo saber as coisas do Alexandre, homenageando ou simplesmente ouvindo as músicas dele, tocando as músicas dele, isso é bem importante. A situação do mercado musical capixaba também foi abordada pelo deputado Marcos Bruno, criador do Dia da Música Capixaba. Olha, o Espírito Santo é um estado que tem uma formação econômica muito jovem, a própria identidade, capixaba ainda em formação, é um estado que ainda não tem uma projeção econômica, uma projeção muito forte quando se fala de Brasil, e os músicos no Espírito Santo sofrem um pouco com isso. Digamos que eles têm que ralar, lutar, trabalhar um pouco mais do que em outros estados da região sudeste para conseguir isso. Agora, é uma contribuição que o Poder Legislativo do Espírito Santo tem dado a esses músicos aqui, trazê-los para a Assembleia Legislativa, ouvir esses músicos e tentar criar leis e mecanismos que criem mais facilidades e favoreçam aí a luta dos músicos capixabas. Já o subsecretário da Cultura, José Roberto Santos Neves, deu destaque para a Lei de Incentivo Estadual, uma fonte importante de apoio dado ao artista capixaba. Nos últimos 2 anos, somente para a área de música, nós tivemos um investimento de mais de R$2 milhões através da política de editais. É uma política meritocrática, os projetos são encaminhados para uma comissão julgadora formada por membros de notório saber que fazem avaliação da relevância pública e cultural desses projetos. Então são projetos da sociedade contemplados na área de gravação de discos, de oficinas de formação de música, de pesquisas acadêmicas, biografias e também a circulação de shows. Desde o início da política de editais, já foram realizados mais de 700 shows de artistas capixabas gratuitos para a população.
Muito obrigada. Por hoje é só, mas no site da casa e nas redes sociais tem mais notícias sobre o Parlamento Capixaba. A você que acompanhou o Jornal Panorama até aqui, muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima edição.